Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E sabe a loira do banheiro? Eu te faço duas perguntas. O que você faria se ela, na verdade, fosse conhecida por atender um desejo? Segundo, o que você faria se, ao entrar no banheiro feminino, procurando a loira do banheiro, fizesse toda a maracutagem ali pra trazer ela pra conversar, você descobrisse que, na verdade, é um menino? É isso que a gente vai falar hoje em Hanako-kun e os Mistérios do Colégio Kamome. Gente, que sabor esse mangá! Que sabor esse mangá! Eu sei dele já desde a época que o anime foi lançado, só que eu não quis assistir o anime porque eu fiquei, não, um dia esse mangá com certeza será publicado no Brasil. Minhas preces foram atendidas. Ele é categorizado como um shonen. Eu tô trazendo bastante shonen aqui essa semana, essas 2 semanas. É o segundo já. Não é muito comum eu trazer. Enfim, é um shonen para maiores de 14 anos. Ele tem atualmente 25 volumes no Japão, mas ainda está em publicação. O que nos deixa um pouco desesperados, não é mesmo? E atualmente existem 25 volumes publicados no Brasil. E se você, por um acaso, está se sentindo meio órfão porque não tem ainda os próximos volumes de Hanako-kun, você pode pegar outra série que fez, que seria uma espécie de não spin-off de Hanako, mas que é no mesmo universo e com os mesmos personagens, mas o foco é um pouco diferente. Você não vai perder nada por não ler essa série extra. Ela é realmente para trazer um outro aspecto que não é colocado nas histórias aqui, que se eu não me engano o nome é Hanako-kun depois da escola. E nós temos também, esse aqui é o volume 1, nós temos o volume 0 também, que foi o que eu li primeiro, na verdade, porque eu pensei, se foi lançado o volume 0, eu vou pegar o volume 0 pra saber como é que é a história. E ali eu já tinha gostado de Hanako, então depois eu aproveitei uma promoção e comprei os primeiros 22, 23 volumes numa sentada só. Sim, eu fiz essa loucura, mas eu gostei do Hanako, então tá tudo certo. Enfim, o Hanako, o que eu posso dizer pra vocês? Se você gosta desse aspecto mais folclore, cultural, de lenda urbana, você vai gostar muito de Hanako-kun. Porque ele pega muito, ele bebe muito dessa fonte. Ele me lembrou um pouco os animes que tinham voltado um pouquinho mais pro terror de quando eu era criança, do tipo historinhas de fantasmas, o próprio Shaman King, que mistura essa questão do nosso mundo com o mundo espiritual. Então, assim, ele é maravilhoso nesse sentido. Se você sente falta de Shaman King, Hanako com certeza vai te cativar, porque ele é mais engraçado, digamos assim. Pelo menos nesse primeiro volume, ele foi muito engraçado. E tem uma coisa que não é muito comum em shonens, que a personagem principal é uma menina. E aí você fica, tá, que geralmente, não dizendo sempre, tá, galera? Pode não ser. Mas geralmente, mangás shonen, que a gente precisa lembrar que são geralmente categorizados para meninos, o personagem principal é um menino. E nesse caso, não é bem isso. Há aqueles que vão dizer que o Hanako divide cena com a Nenê, que é a nossa personagem principal. E sim, o nome dela é Nenê. Eu chamo ela assim na minha cabeça. Não tem acento? Não, não tem acento. Mas eu chamo ela de Nenê, tá? É o nome dela. A Nenê estuda no colégio Kamome. E aí há uma situação X em que ela pede... Houve, né, a lenda urbana de que, se eu não me engano, se ela for no banheiro do antigo prédio do 3º andar, ela vai invocar o Hanako, a Hanako-san, que ela atende um desejo, contanto que você pague o preço. Aí ela vai lá, porque sim, porque ela tem um desejo muito complicado no coração dela, que ela quer que seja atendido. Ela chega lá, faz tudo que precisava fazer, e aí eis que aparece esse garoto. E aí ela fica, me enganaram, me iludiram? Que história é essa? Dele, não, eu realmente sou Hanako. Eu só não sou uma menina, eu sou um menino. Qual é o seu desejo? A Nenê fala pra ele qual é o desejo dela, e o Hanako meio que vai atender o desejo dela, mas de uma outra forma, vai causar toda uma confusão, vai acontecer um monte de coisas, tá, gente? Realmente é um plot que você ri bastante, porque você percebe que o Hanako quer fazer o trabalho dele, mas não envolvendo o poder espiritual para poder fazer isso, sabe? Porque é uma coisa bem bobinha, inclusive, o motivo que ela pede para ser feito, e ele fica, tá, mas
Tem justificativa que você tá me pedindo? Tipo, por quê, sabe? E aí você vê que não tem fundamento nenhum, mas enfim. Só que vai acontecer uma situação que, no final, a Nenê vai conseguir duas coisas. Uma, ela vai conseguir tocar no Hanako, uma coisa que até então ela não conseguia fazer, porque ele é um espírito. Então ele só aparece, digamos, metaforicamente. Agora ela vai conseguir, ela vê ele e consegue tocar nele. Segundo, ela vai meio que virar assistente do Hanako na escola. Aí a gente entende que o Hanako, ele não é só um espírito que vive assombrando um banheiro específico e que atende desejos. Na verdade, o Hanako, ele é um dos 7 mistérios do Colégio Kamome, e cada um desses mistérios tem uma função dentro da escola. Então vocês ficam assim, tá, então tirando o Hanako tem mais 6 fantasmas ali dentro. Mais ou menos isso, tá? Cada um deles com uma função, certo? E a função do Hanako é justamente ser o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual. Então é ele que fica controlando não apenas os desejos dos humanos que estão ali e tudo mais, mas principalmente os espíritos que vão pro colégio, porque existem yokais que são esses espíritos. E aí a gente entende que ele tem um certo limite de até onde ele pode ir, porque, né, ele não é corpóreo. Então ele não pode conversar com as outras pessoas, ele só pode conversar com a Nenê. E a Nenê, ela tem a responsabilidade, então, de não apenas controlar a interação dos humanos com as lendas, como também a forma como as lendas são contadas. Porque uma coisa que vai acontecer num dos episódios que aparece nesse mangá é que... Esqueci que eu tenho que mostrar pra vocês a arte desse mangá. É que o Hanako deixa muito claro que, antigamente, os yokais eram fortes o suficiente para não depender da crença dos humanos para existir. Só que agora, muitas eras depois, com a tecnologia e tudo mais, eles são muito fracos. E eles estão atados à forma como é contada a lenda deles. Então, por exemplo, se no passado era uma criatura que não fazia mal nenhum a ninguém, mas nos dias de hoje alguém inventou uma lenda de que essa criatura pode machucar seres humanos, ele automaticamente é obrigado a seguir essa lenda à risca até alguém ir lá e trocar o significado, né? Trocar a forma como vai ser contada essa história. Então é muito legal nesse sentido você ver essa complexidade do mundo espiritual. E aí, claro, tem um outro personagem que vai aparecer, que vai fazer assim, vai ser um trio. Vai ser um trio responsável pelas coisas do colégio. Então, assim, é muito gostoso. Tem muitas tiradas engraçadas. Eu realmente, assim, a cada tantas páginas eu estava rindo. Rindo horrores. Porque tanto o Hanako, ele tem o jeito dele de agir e ele é muito sarcástico em vários momentos. E, sinceramente, a gente questiona, né? Por que que o Hanako está preso ali, por que que é um menino, etc, etc. A Nenê, ela é bem avoada, digamos assim, em questão de mundo espiritual, então sim, não se preocupe se você não conhece nada de folclore japonês, de mitologia japonesa, não tem problema, não apenas o Hanako como esse outro personagem, eles estão meio ali para te explicar como é que funcionam as regras do mundo espiritual, porque a Nenê não sabe nada. Ela é uma parva nesse sentido. É uma porta, não sabe nada. Então, assim, é muito legal. Tem algumas cenas meio que você fica... Gente, peraí, isso aqui tá meio macabrinho. Mas não é nada do tipo sangue esguichando, ou que você vai ficar com medo, nem nada do tipo. Mas tem algumas histórias que eu fiquei... Gente, isso aqui podia tanto descambar para um mangá de terror, mas não vai. Ele vai ficar na comédia e no shonen. Então tem bastante ação também, tá, pessoal? E aquilo, eu ainda não assisti a série do Hanako-kun, tem o anime, eu esqueci de comentar com vocês. Existe o anime na Crunchyroll. Eu ainda não fui atrás de assistir o anime, porque eu quero ler o mangá primeiro, porque realmente eu sinto que o anime vai ser tão bom quanto, mas se eu assistir o anime primeiro, vai estragar a minha experiência com o mangá.
porque realmente é aquele mangá gostoso que eu quero continuar. Então eu já estou batendo aqui o martelo no primeiro volume de que eu irei sim continuar a leitura desse mangá, que ele com certeza vale a pena. Assim espero, tomara que eu não quebre a cara. Porque do jeito que anda a minha sorte, é isso que vai acontecer comigo, senhoras e senhores, eu vou quebrar a cara. Tomara que não. Se você já leu Hanako-kun, deixa aqui nos comentários colocando o que você achou. Se você já achou, já assistiu o anime também. Assim, gente, o anime parece ser muito louco. Só pela abertura dele, que eu já conheço, ele parece ser muito louco. Tá certo? Eu vou ficar por aqui, então. Um beijo e até a próxima!